Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no 16º domingo do tempo comum e, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós temos a tendência, talvez até de um pensamento do joio, de classificar Deus como punidor, castigador, está me vigiando, e isso faz com que a nossa relação com Deus seja uma relação de medo e não de correspondência de amor. E a parábola do Evangelho, do joio e do trigo, ela evidencia o quanto Deus quer a nossa salvação. O quanto Deus, Ele quer o nosso bem. Aliás, toda a liturgia da palavra evidencia que Deus é bom, clemente e fiel e deseja que o pecador se arrependa e volte o seu coração para Ele. Então, Ele vem em nosso auxílio. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. E se nós lembrarmos bem, o problema aqui da parábola do joio e do trigo, nós recordamos quando Jesus fala também que o semeador saiu para semear, uma outra parábola. Deus é o semeador, a semente é a palavra. Então Deus, quando nos criou, quando criou a humanidade, Ele nos fez terra boa. E Ele, nos fazendo terra boa, nos criando bons, Ele colocou a semente da sua bondade em nós, semente do trigo. E o problema todo é como nós estamos cultivando a terra que somos nós e como nós estamos acolhendo a semente do trigo, a semente boa da palavra de Deus, dos seus ensinamentos da nossa vida. Jesus, aqui na parábola e em toda a liturgia da palavra deste domingo, Ele vem ao encontro do joio. E o joio, ele é uma espécie de erva daninha, mato, que prejudica tanto a terra, porque suga da terra aquilo que deveria ser sais minerais e tudo mais para nutrir o trigo, a boa semente, mas também atrapalha o trigo de crescer. É um mato, é uma praga. O joio pode ser considerado isto. Mas, como eu disse, Deus semeou o bem, semeou o amor quando nos criou, ou seja, nos criou para o bem, para o amor, para a justiça, para a bondade, para a pureza, para a humildade, para o perdão, para a solidariedade. Deus nos criou assim originalmente. Agora diz a parábola que o inimigo veio e semeou o joio. O inimigo é Satanás. O inimigo é o diabo, diabolo, divisor. O inimigo é o anjo decaído que se tornou o demônio porque não quis servir a Deus. E ele vem para corromper a terra que somos nós. Ele vem para corromper o coração humano. Portanto, aonde caiu a semente do trigo e a terra boa que Deus preparou, o inimigo dele joga a má semente do joio. E entenda a semente do joio como a semente do ódio, do orgulho, da vaidade, da autossuficiência. O joio aqui é semente de mentira, de inveja, de ciúme, de avareza, apego às coisas, aos bens materiais,
de luxúria, os desequilíbrios sexuais, de maldade, de perversidade. Semente do joio é a semente da preguiça, do comodismo, da superstição, da mágoa, do ressentimento, da traição. Semente do joio é o egoísmo, o materialismo, o endeusamento do ter, do poder, dos prazeres. Tudo isso é semente do joio semeada pelo inimigo, que se nós que somos terra acolhermos esse tipo de semente, cultivarmos esse tipo de semente, alimentarmos, nutrirmos essas coisas na nossa vida, nós vamos colher maus frutos. Nós acabamos nos tornando joio porque alimentamos a semente do joio. E Jesus, sabendo disso, quando os trabalhadores dizem, vamos arrancar o joio, Jesus, na parábola, ele fala, não é para arrancar o joio. Por quê? Porque ele sabe que a terra em si tem a potência de ser boa, pode ser boa, e é preciso cultivar e trabalhar essa terra. É preciso semear novamente o trigo, a semente boa, que o joio estragou. Por isso Jesus não destrói tudo. Ele não se precipita. Ele não sai arrancando logo tudo, queimando, jogando tudo fora. Ele vai ao encontro da humanidade, ou melhor dizendo, ele vem ao nosso encontro e ele procura trabalhar a terra que somos nós, o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso interior, essa terra atingida pela semente ruim, que é o joio do pecado. Ele vem ao nosso encontro e aqui mostra o quanto ele é bom, clemente, fiel, misericordioso, tolerante, paciente, bondoso para conosco. Ele não sai destruindo tudo. Ele vem novamente, porque a terra corrompeu-se com a semente do joio, a humanidade corrompeu-se com o joio do pecado, então ele vem novamente semear o seu amor. Ele procura recuperar cada pessoa, restaurar, ele procura tratar e resgatar a humanidade. Ele procura limpar do coração humano todo o mato, toda a erva daninha, toda a sujeira do joio, que é mal. E tirar do coração humano a maldade do joio, do ódio, do orgulho, da vaidade, da mentira, da inveja, do ciúme, da avareza, da luxúria, da injustiça, da preguiça, da superstição, da mágoa, do ressentimento, da traição, do egoísmo, enfim. Ele deseja restaurar em nós aquilo que era o projeto original dele quando nos criou. Por isso ele vem semear de novo o seu amor para limpar o nosso coração através de um processo de conversão de toda a mentalidade que é joio. Então, muitas vezes a pessoa, ela se comporta como joio, mas é porque ela está contaminada por uma mentalidade do joio. E ele deseja limpar, tirar essa mentalidade, fazer com que a gente tome consciência de que há uma mentalidade melhor, do trigo. E aí nós vemos isso em toda a vida pública de Jesus. Se você for observar, quando ele
perdoa a prostituta, expulsa 7 demônios da prostituta, quando ele defende, acolhe e perdoa a mulher adúltera, quando ele encontra com Zaqueu, cobrador de imposto, ladrão, e vai fazer ceia na casa de Zaqueu, quando ele convida um outro cobrador de imposto e ladrão para ser um apóstolo, e também vai na casa de Mateus, quando ele procura curar aqueles que numa mentalidade errada o judeu achava que quem era leproso, coxo, paralítico, cego, estava sendo punido por Deus. Então, Jesus mostra que aquilo ali não é punição e procura acolher essas pessoas. Mas não só isso. Ele vem ao encontro do joio, ele vem ao encontro da humanidade contaminada pelo joio, também entre os fariseus, que eram uma espécie de inimigos declarados dele. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, são inúmeras as passagens do Evangelho que ele vai fazer refeição com o fariseu, em que ele dialoga com o saduceu, em que ele conversa com herodianos, com doutores da lei, com sumos sacerdotes, inclusive que se achavam bons, mas também que estavam contaminados pelo joio do egoísmo, do orgulho, da maldade, do pecado. Então ele vem ao encontro de toda a humanidade contaminada por essa mentalidade do joio, para tentar restaurar, resgatar, fazer com que brote a semente boa do seu ensinamento, do seu amor, da sua graça. É por isso que Deus, como diz o Salmo, é clemente, é bom, é indulgente, é compassivo e cheio de misericórdia. Ele vem ao nosso encontro para nos purificar de toda a contaminação maléfica do joio, que nos desvia da vontade de Deus e do seu amor, e que nos impede de corresponder ao amor de Deus e ter uma relação sadia com Deus e com os irmãos. O perigo está em nós não acolhermos a semente do trigo do amor, a boa semente da palavra, a boa semente do ensinamento de Deus, que ele vem nos dar através da própria palavra, através da sua igreja, continuadora da sua missão, através dos seus sacramentos, através dos seus mandamentos, enfim. O perigo é nós não acolhermos essa semente boa do trigo, que é a mentalidade que nos ensina o amor, a verdade, a justiça, a bondade, a humildade, a obediência, a generosidade, o perdão, o arrependimento para a nossa conversão. Essa é a semente boa que ele, desde o princípio, nos criou assim, e infelizmente o inimigo desvirtuou e jogou joio para confundir a humanidade, para afastar a humanidade de Deus. O perigo, como disse, é nos acostumarmos com o joio, nos acostumarmos em alimentar o ódio, o orgulho, a vaidade, a mentira, a inveja, nos acostumarmos e nos apegarmos aos sentimentos de avareza, de luxúria, de maldade, de preguiça, de superstição, de mágoa, de ressentimento, de traição, de egoísmo, de endeusamento do ter, do poder e dos prazeres. Perigo é nos apegarmos a essa mentalidade e não nos arrependermos, e não sairmos da idolatria mundana, e não redescobrirmos a nossa fé, não redescobrirmos a nossa origem em Deus. É por isso que o Senhor, como diz a primeira leitura, é bom, indulgente, misericordioso, tolerante, nos perdoa.
Ele é fiel à essência dele, que é o amor, e vem ao nosso encontro para renovar a nossa vida. Ele, de forma alguma, quer nos condenar, mas ele nos chama ao arrependimento, a enxergar o joio que está em nós e nos arrependermos de ter alimentado certas ervas daninhas, certas coisas nocivas à nossa vida, e nos arrependermos para cultivar o ensinamento dele em nosso coração, na terra que somos nós. O livro da sabedoria, que nós ouvimos a primeira leitura, ele convida os judeus a redescobrirem a fé. Portanto, Deus nos convida a redescobrirmos a nossa fé, não por meio do medo, mas como uma correspondência de amor. O livro da sabedoria ainda fala aos pagãos, aqueles que não viviam a fé, que viviam na idolatria do mundo e das coisas do mundo, ele convida a reconhecer que Deus é o único Senhor, não há outro. Portanto, também nos convida a sair de toda a idolatria mundana e reconhecer Deus como o único Senhor da nossa vida, não a idolatria do ter, do poder e dos prazeres. Portanto, Deus veio ao encontro do joio que nós acabamos nos tornando porque fomos contaminados pela mentalidade maldosa, mundana do inimigo. Deus é um Deus das oportunidades. Ele nos dá várias oportunidades de arrancarmos o joio que está em nós, que às vezes nos faz pessoas que tomam atitudes más. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que o pecador se converta e viva. Por isso, ele quer nos purificar da mentalidade do joio. Por isso, ele nos convida ao arrependimento, como mostra a primeira leitura. Deus não quer nos castigar. E geralmente, quando as coisas dão errado na nossa vida, não é castigo, é consequência das escolhas erradas que nós fazemos. É fruto do pecado que nós cometemos e que toda a humanidade comete com a mentalidade do joio. E já diz o ditado, que inclusive é baseado na Sagrada Escritura no Antigo Testamento, quem semeia vento colhe tempestade. Mas o mais importante é que nós percebermos, inclusive na segunda leitura fala isso, a carta de São Paulo aos Romanos, diz que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Então, Deus vem em auxílio do joio que nós nos tornamos, porque alimentamos a mentalidade de joio. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza, para nos restaurar, para nos fortalecer, para renovar a nossa vida. Sim, nós somos fracos. Sim, nós falhamos. E o caminho de conversão, gente, não é fácil. É difícil. É desafiador. E por isso Deus é bondoso, indulgente, clemente, é tolerante, paciente e misericordioso. Porque vem ao nosso encontro na luta diária para ser nosso auxílio, nos ajudando a nos arrependermos dos nossos pecados e fazermos a renúncia da mentalidade mundana do joio. Nos nossos momentos de crise, de derrota, de fracasso, de contradição, de queda, é preciso que nos voltemos para Ele, para Deus. Reconhecer a nossa fraqueza, não ter medo de buscá-lo, redescobrir a nossa relação com Deus, lutar contra a idolatria mundana do ter, do poder e dos prazeres, ter um coração arrependido que reconhece que falha,
mas que confia na bondade de Deus, que a partir da acolhida da boa semente do ensinamento de Deus, além de confiar na bondade e na misericórdia, repensa as suas atitudes numa relação de correspondência de amor com Deus e não de medo. Nós nos desgastamos muito, gente, nas atividades profissionais, trabalho, os problemas familiares, às vezes no trânsito, na necessidade de ganhar o sustento de cada dia. Nos cansamos, nos estressamos, trazemos no nosso coração, às vezes, carência, muito barulho, muita agitação, solidão, a lógica da competição, da rivalidade, conflitos. Tudo isso acaba também se tornando um tipo de joio. Todo esse pacote da vida moderna vai nos isolando de nós mesmos, porque você não consegue se enxergar para poder admitir as suas falhas e se converter. Vai nos isolando dos outros, porque também você não consegue enxergar o outro como irmão, como irmã. É sempre alguém que eu estou sempre com o pé atrás e não me faz, e não deixa eu viver a fraternidade, ou seja, ser irmão, e vai me isolando de Deus, porque eu vivo com Deus numa relação onde Ele sempre é um Deus castigador, punidor. Eu tenho medo e eu vejo Ele como algo que eu, ou de uma forma, ou me condena, ou está me patrulhando. Eu não enxergo o amor de Deus. Por isso, busquemos o auxílio de Deus. Não deixemos o estresse do dia a dia nos afastar de Deus, dos irmãos e de nós mesmos. É preciso confiar na bondade de Deus e sempre redescobrir a nossa fé. Deus quer a nossa restauração. Deus, que é bom, clemente e fiel, indulgente, compassivo e cheio de misericórdia, sempre está pronto a acolher o nosso arrependimento e a renovar a nossa vida. E é dentro dessa lógica que o católico deve caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.